Bem-vindos a mais uma aula de eletromagnetismo 1. Na última aula, nós introduzimos os sistemas de coordenadas. Vimos coordenadas retangulares, coordenadas cilíndricas e coordenadas esféricas. Vamos recapitular um pouco do que nós vimos na aula passada, porque tem muito detalhe nessa parte. A gente faz uma recapitulação e depois vamos ver como que a gente muda de um sistema de coordenadas para o outro, ok? Deixa eu só... aqui. Então vamos lá, olha, um sistema de coordenada retangular é um sistema triortogonal, três eixos perpendiculares entre si, x, y e z. Um vetor A no espaço, ele é tido como a diagonal de um paralelepípedo aqui, ó. Esta diagonal aqui, ó. E um ponto nesse sistema de coordenadas é definido pelas coordenadas x, y e z. A coordenada z é projetar o ponto em linha reta sobre o eixo z. Para achar as coordenadas x e y, você projeta uma linha perpendicular ao plano xy e deste ponto uma linha reta perpendicular a y e uma linha reta perpendicular a x. Um vetor R escrito em coordenadas retangulares, ele vai ser escrito na forma xi mais yj mais ek. E um elemento de comprimento dr é dado por dxi mais dyj mais dzk. Então, aqui é o elemento de comprimento. O elemento de área. Nós vamos ter três elementos de área. Se eu desenhar um paralelepípedo muito pequeno aqui em coordenadas retangulares, esse paralelepípedo tem comprimentos dx, dy, dz. Então, eu vou ter uma área dada por dx vezes dy, uma área dada por dx vezes dz e uma área dada por dy vezes dz. E o elemento de volume é o produto dos três comprimentos. É dx vezes dy vezes dz. Um sistema de coordenadas cilíndricas, você pega o seu sistema triortogonal x, y, z e encaixa um cilindro cujo eixo do cilindro coincida com o eixo z. Agora, um ponto no espaço, ele vai estar envolto por esta circunferência, que é uma tampa do cilindro, tá? De raio ρ, ângulo formado com o eixo x, φ, e altura em relação ao zero, z. Então, as coordenadas cilíndricas, elas são ρ, φ e z. O ρ varia de 0 a infinito, o φ varia de 0 a 2π e o z de menos infinito a mais infinito. E aqui uma equação de transformação. Dado coordenadas retangulares ρ, φ e z, eu consigo obter as coordenadas, dadas coordenadas cilíndricas ρ, φ e z, eu consigo obter as coordenadas retangulares x, y e z por esse conjunto de equações de transformação. X é igual a ρ cosseno φ, y é igual a ρ seno φ e z é o próprio z. Veja que num sistema de coordenadas cilíndricas, o z é o mesmo nos dois sistemas. Um ponto no espaço ou um vetor R escrito em coordenadas cilíndricas, ele vai ter uma componente na direção do raio ρ, onde eu tenho um vetor unitário Aρρ, ou apenas ρ chapéu. Um vetor unitário na direção de φ, que eu chamo de φ chapéu ou Aφ. E um vetor unitário na direção de z, que eu chamo de K ou AZ. Então, um vetor A em coordenadas cilíndricas, ele é escrito
uma componente arro vezes o vetor unitário arro, mais uma componente afim vezes o vetor unitário afim, mais uma componente AZ vezes o vetor unitário AZ. Arro, afim e AZ podem ser escritas desta forma. Um vetor A, ele é arro vezes arro, mais afim vezes afim, mais AZ vezes AZ. Agora, esse arro, a gente também pode escrever apenas como rho chapéu. Então, um vetor em coordenadas cilíndricas, ele tem uma componente arro, rho chapéu, mais afim, vezes φ chapéu, mais AZ, vezes K. É a mesma coisa. Dependendo do livro que você pega, ele escreve os vetores unitários arro, afim e AZ, ou ele escreve os vetores unitários rho chapéu, φ chapéu e K chapéu. Então, um elemento de comprimento dr em coordenadas cilíndricas vai ser um comprimento dρ, vetor unitário ρ, ρ de φ, vetor unitário φ, e dz, vetor unitário k. Por que ρ de φ? Por causa que eu estou pegando a parte angular. Se eu estou pegando a parte angular, nós já vimos na aula passada, que... Deixa eu só um momentinho aqui. Dica, atende aqui. Nós vimos na aula passada... Deixa eu só voltar aqui, rabiscou tudo. Nós vimos na aula passada que se você tiver um setor circular com ângulo φ, por exemplo, esse aqui tem raio R, esse comprimento de arco, que eu vou chamar de AB, esse comprimento de arco, ele é dado pelo raio vezes o ângulo. Claro que se eu tiver um elemento infinitesimal do comprimento de arco AB, e o raio é constante, isso que fica R de φ. É por isso que aqui, em coordenadas cilíndricas, aparece ρ de φ, que é um pedaço do arco aqui que você está pegando. Tá? Tá aqui um paralelepípedo em coordenadas cilíndricas tem comprimento infinitesimal ρ, dz e ρ de φ. Tá aí. Então, o elemento de comprimento dr é dρ ρ, ρ de φ φ, mais dzk. E o elemento de área? Vou ter 3. Meu dA vai ser dρ dz. É isto vezes isso. Dá esta areazinha aqui. Ó. Depois, é ρ de φ dz. ρ de φ é esse comprimento, dz é essa altura. Dá esta área aqui da frente. E depois é ρ de ρ dz. É ρ. Não, acho que aqui está errado, hein? Deixa eu ver. É dρ. Não, é ρ dρ de φ. Tá aqui. Depois é dρ dz. Isso. Depois é ρ dρ de φ. Depois vai ser ρ de φ dz, tá certinho? Então, os 3 elementos aqui. Ó. É só multiplicar esses lados, um vezes o outro. E o elemento de volume é multiplicar os 3 lados. Então, vai ficar ρ de φ dz. Coordenadas esféricas, a gente vai traçar no nosso sistema de coordenadas triortogonal. No centro deles, vamos traçar uma esfera de raio R. Esse raio vai até o ponto que eu quero determinar.
Essa esfera... Opa, fiz alguma coisa aqui, voltando. Esta esfera, ela forma um ângulo θ, o raio R forma um ângulo θ com o eixo Z, e a projeção do raio R, a sombra do raio R, forma um ângulo φ com o eixo X. Desculpa. O raio R, ele vai de 0 a infinito. O ângulo θ, ó, aqui está trocado nessa figura, tá? Considero dessa como correto. O ângulo θ é este aqui, ó. Vai de 0 a π e o ângulo φ de 0 a 2π. Dado um ponto no espaço, escrito em coordenadas esféricas, então ele é definido por uma coordenada R, por uma coordenada θ e por uma coordenada φ. R, θ, φ define um ponto no espaço em coordenadas esféricas. Existe um conjunto de equações de transformação que passa as coordenadas esféricas para coordenadas retangulares. São essas aqui. X é R seno θ cosseno φ. Se eu te der R, θ e φ, faça essa conta que você obtém o correspondente em coordenadas retangulares, que é o X. Y, R seno θ seno φ. E Z, R cosseno θ. Essas são as equações de transformação. Um vetor em coordenadas esféricas, ele vai ser escrito assim. Um vetor A, ele vai ter uma componente na direção de R, vezes um vetor unitário R chapéu, mais uma componente na direção de θ, vezes o vetor unitário θ chapéu, mais uma componente na direção de φ, vezes φ chapéu. Lembra que eu também posso escrever isto assim. O vetor A tem uma componente na direção de R, vezes um vetor unitário AR, mais uma componente na direção de θ, vezes um vetor unitário Aθ, mais uma componente na direção de φ, vezes um vetor unitário Aφ. Veja, isso aqui é a mesma coisa, hein? Isto. Não podemos gerar confusão com essas coisas. Um vetor dr vai ter uma componente dr vetor unitário r, mais r dθ vetor unitário θ, e r seno θ dφ vetor unitário φ. Por que r dθ? Porque pega este arco curvo. E por que r dφ seno θ? Porque esse arco curvo projetado no plano XY. Nós fizemos a dedução disso na aula passada. Então está aqui um elemento, um cubinho, um paralelepípedo, com os três comprimentos, dr, r dθ e r seno θ dφ. Um elemento de área, então vai ter r dr dθ, outro elemento de área, r seno θ dr dφ, e outro elemento de área, r quadrado seno θ dθ dφ. E o elemento de volume é multiplicar os três aqui. Se eu multiplicar os três comprimentos, dv é r quadrado seno θ dr dθ dφ. Aqui, um cubo, um paralelepípedo em coordenadas cilíndricas, tem um volume, em coordenadas cartesianas, retangulares, tem um volume dado dv igual a dx, dy, dz. Em coordenadas cilíndricas, dv é ρ, dρ, dφ, dz. Lembra que eu disse que alguns livros chamam ρ de r também. Então pode aparecer r, dr, dφ, dz. Em coordenadas esféricas, dv é r quadrado seno θ dr dθ dφ. Aí nós fizemos esses exercícios na aula passada já, não vou repeti-los. Vamos agora ver como é que eu passo de um sistema de coordenadas para outro. Se eu te dou um vetor escrito em coordenadas retangulares, como é que eu escrevo esse vetor
em coordenadas cilíndricas. Vamos ver. Aqui um vetor em coordenadas retangulares, um vetor A, ele é AXI mais AYJ mais AZK. Eu quero escrevê-lo em coordenadas cilíndricas. Então, este mesmo vetor A vai ter que ser escrito assim: Aρρ vetor unitário ρ, Aφ vetor unitário φ, mais AZ vetor unitário K. Então, o que eu preciso descobrir? Quem é Arρ, quem é Aφ e quem é AZ. Bom, o AZ é o mesmo AZ aqui. Esse termo aqui é o mesmo daqui. Então, a componente Z em coordenadas cilíndricas é a mesma das coordenadas retangulares. É só copiar o valor, não preciso transformar nada. Mas a ρ eu preciso descobrir e a φ também. Lembra que nós vimos, quando eu projeto um vetor na direção de um vetor unitário, ele vai me dar no fundo, é a projeção daquele vetor na direção do vetor unitário. Basta eu fazer o vetor produto escalar o vetor unitário. É essa a ideia que a gente vai usar aqui. Como é que eu acho a ρ? É projetar o vetor A na direção do vetor unitário ρ. Então, a ρ é projetar o vetor A em coordenadas retangulares na direção do vetor unitário ρ chapéu. Está aqui. E como que eu faço essa projeção? É o produto escalar deles. Então, quando eu fizer o produto escalar disso com o vetor unitário ρ, eu descobri quem é a ρ. Por quê? Como que eu descubro quem é a projeção de B na direção de A? É fazer B produto escalar, vetor unitário A. Como é que eu descubro a projeção de A na direção de ρ? É pegar o vetor unitário A, fazer produto escalar com o vetor, pegar o vetor A, produto escalar com o vetor unitário ρ. Isso me dá a projeção a ρ. E como é que eu faço? Descubro a φ. É pegar o vetor A, que está em coordenadas retangulares, e realizar o produto escalar com o vetor unitário φ. Aí, se eu quisesse fazer com o Z, mesma coisa. Quem é o AZ? É pegar o vetor A em coordenadas retangulares, produto escalar com o vetor K. Se eu fizer isto, eu descubro cada uma dessas componentes em coordenadas cilíndricas. Descubro cada uma dessas componentes em coordenadas cilíndricas. Veja, o AZ eu não preciso calcular. Ele é o mesmo nos dois sistemas de coordenadas. Ó. Então, esse cara é uma conta menos para mim. Agora, estes dois eu preciso calcular. E vamos ver quanto que dá esse cálculo? Vamos lá. Como é que eu escrevo a ρ? A produto escalar ρ. Então, a ρ é o vetor A em coordenadas retangulares, produto escalar vetor unitário ρ. Lembra que eu faço a propriedade distributiva aqui, ó. Vetor unitário com vetor unitário, ó, termo a termo. Então, se eu multiplicar, AX e produto escalar ρ, tá aqui, mais AY, J produto escalar ρ, mais AZ, K produto escalar ρ. É essa conta que eu preciso fazer. Agora, eu preciso descobrir quanto que dá I produto escalar ρ, J produto escalar ρ e K produto escalar ρ. Vamos calcular. Bom, vamos ver como que a gente calcula a φ. É igualzinho. A φ é AXI mais AYJ mais AZK, produto escalar φ, que vai dar AX I produto escalar φ, mais AY J produto escalar φ, mais AZ K produto escalar φ. Ó. E como que eu calculo o AZ não precisa calcular, que é o mesmo nos dois. Então, como é que eu faço esse produto escalar? Vamos analisar. Está aqui um desenho. Ó, o vetor ρ, chapéu, está na direção de ρ.
O vetor I está na direção do eixo X. Então, um está na direção de ρ, aqui, outro está na direção do eixo X. Como é que eu faço o produto? Qual é o ângulo que o vetor unitário ρ vai formar com I, que está no eixo X? É φ. Então, produto escalar I, produto escalar ρ, é módulo de I, módulo de ρ, cosseno do ângulo entre eles, que é φ. Olha, módulo de I é vetor unitário, vale 1. Módulo de ρ, ρ é vetor unitário, vale 1. 1 vezes 1 vezes cosseno φ, dá cosseno φ. Então, I produto escalar ρ vale cosseno φ. E J produto escalar ρ? Veja, como que está o J? O J está aqui nesse eixo. Veja, se está nesse eixo, o ângulo que ele forma é esse aqui, que é tudo isso 90 graus menos φ. Então, o ângulo, ó, J com ρ. ρ é essa linha pontilhada. J com ρ é esse ângulo, que é tudo isso que é 90 graus menos φ, dá este pedacinho. Então, é J produto escalar ρ, é módulo de J, módulo de ρ, cosseno de 90 graus menos φ. Tudo que é 90 graus menos φ dá o ângulo aqui, ó. Módulo de J é 1, módulo de ρ é 1, cosseno de 90 graus menos φ. Olha. Quanto que dá cosseno de 90 graus menos φ? Cosseno de 90 graus menos φ. A gente tem que lembrar de como que faz o cosseno de uma soma ou de uma subtração. O cosseno, só lembrando, ele é assim, ó. Cosseno de A mais B é cosseno de A, cosseno de B, menos seno A, seno B. Se aqui é mais, ali é menos. Se aqui é menos, aqui é mais. Então, cosseno de 90 graus menos φ. Vai ser cosseno de 90, cosseno de φ. Como aqui é menos, aqui vai ser mais. Mais seno de 90, seno de φ. Ora, cosseno de 90 graus dá zero. Vezes cosseno φ, zerou. Seno de 90 dá 1. 1 vezes seno φ, resposta, seno φ. Ou seja, este produto escalar J produto escalar ρ dá seno φ. Então, eu preciso guardar esses valores. E produto escalar ρ dá cosseno φ, vou ter que colocar cosseno φ aqui, ó. E J produto escalar ρ dá seno φ, vou ter que pôr seno φ aqui, ó. E K produto escalar ρ? O K é o mesmo, não precisaria fazer a conta. Mas, ó, K está na vertical ao longo de Z. Ρ está no plano XY, forma 90 graus. É módulo de K, módulo de ρ, cosseno de 90. Cosseno de 90 dá zero. O produto escalar deles aqui dá zero. Então, produto escalar aqui dá zero. Então, isso eu fiz para achar a componente a ρ. Vou ter que fazer esse cálculo tudo de novo para achar a componente em φ. Vamos ver? Quem é a φ? É a produto escalar φ, que é ax I produto escalar φ, a y j escalar φ, a z k escalar φ. Então, preciso descobrir agora quanto que dá I produto escalar φ, j escalar φ e k escalar φ. Vamos lá, ó. Φ, ele está aqui, ó. Não sei se eu vou... Deixa eu ver se eu consigo desenhar, ó. Quem é módulo de I? I produto escalar φ é módulo de I, módulo de φ, cosseno do ângulo entre eles, que eu estou chamando de beta. Tá? Que eu estou chamando de beta.
Veja, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Ó. Agora é IF. Vamos fazer aqui. Ó. Eu vou pegar só a tampa do cilindro, tá? Aqui é X e Y. Aqui é o ρ. Esse ângulo é φ. O meu vetor I está aqui. Esse é o I ao longo do X. O φ está aqui. Ó. Esse é o φ. Tá? Ele é tangente no ponto, acompanhando o ângulo de abertura φ. Ora, se eu jogar este vetor para cá, transportá-lo para cá, ele vai ficar aqui assim. Ó. E este ângulo aqui eu estou chamando de beta. Esse é o ângulo beta. Olha, este ângulo é 90 graus. As somas dos três ângulos tem que dar 180. Então, 90 graus mais φ mais beta é 180. Então, quanto que vale beta? Vai ser 180 menos 90 menos φ. 180 menos 90 dá 90. Menos φ. Portanto, o ângulo beta dá 90 menos φ. Aqui. Então, o ângulo beta dá 90 menos φ. Módulo de I, módulo de φ, cosseno de 90 menos φ. Ó, módulo de I é 1, φ é 1, deu cosseno de 90 menos φ. Se eu fizer cosseno de 90 menos φ, dá seno φ. Só que olha essa projeção para que lado que ela está. Se eu projetar sobre φ, olha. Se eu projetar para cá, ó, ela está negativa. Então, é menos seno φ. Menos seno φ. Então, I produto escalar φ dá menos seno φ. E J produto escalar φ? J produto escalar φ é módulo de J, módulo de φ, cosseno de beta, que é 90 menos φ. E isso aqui vai dar cosseno de φ, se a gente fizer a conta. Ó, cosseno de 90 graus menos beta. Quem é beta? Beta é 90 graus menos φ, portanto, isso aqui vai dar 90 graus menos beta é 90 menos 90 menos φ, que vai dar cosseno de φ. Portanto, isso aqui dá cosseno de φ. E quem é K produto escalar φ? Módulo de K, módulo de φ, olha. K está ao longo de Z, φ está no plano XY, o ângulo é 90 graus, cosseno de 90 dá zero. Então, eu preciso guardar esses valores. Aonde está I produto escalar φ, eu vou trocar por menos seno φ. Aonde está J produto escalar φ, eu vou trocar por cosseno φ. E aonde está K produto escalar φ, eu vou trocar por zero. E AK, bom, esse aqui é o mesmo nos dois sistemas de coordenada, mas se você quiser fazer, é I produto escalar K, AY J escalar K, ZK escalar K. Quem é I produto escalar K? É módulo de I, módulo de K, cosseno do ângulo. O ângulo entre I e K, um está no eixo X, outro no eixo Z, 90 graus dá zero. J produto escalar K também dá zero. E K produto escalar K dá 1. Então, tem que guardar esses valores também. Você fala, nossa, professor, tem que fazer todo esse cálculo?
todo esse cálculo. Tem que fazer todo esse cálculo. Agora, dá trabalho? Dá. Isso fica longo. Então, para facilitar tudo isso, a gente vai tabelar esses valores. Por quê? Esses produtos I, J, K com Rho, Φ e K sempre vai dar a mesma coisa. Então, eu posso colocar numa tabela. Ó, I, J, K, Rho, Φ e K. I, produto escalar Rho, dá cosseno Φ. Nós vimos isso aqui atrás. I, produto escalar Rho, dá cosseno Φ. J, escalar Rho, dá seno Φ. Então, vou colocar tudo isso em uma tabela só. Então, I, produto escalar Rho, dá cosseno Φ. J, produto escalar Rho, dá seno Φ. E K, produto escalar Rho, deu zero. I, produto escalar Φ, deu menos seno Φ. J, produto escalar Φ, deu cosseno Φ. E K, produto escalar Φ, deu zero. I, produto escalar K, deu zero. J, produto escalar K, deu zero. E K, produto escalar K, dá 1. Então, se eu tiver essa tabela, fica muito mais fácil para eu fazer a conversão de um sistema de coordenadas para outro. Tá? Ah, professor, eu vou poder usar? Pode. Tá? Você vai poder usar. Mas é importante que vocês analisem essa dedução que eu fiz. Olhe lá na figura, interprete. Isso ajuda a entender o porquê desses valores aqui, que eles não caem de paraquedas. Tá bom? E outra coisa que eu vou precisar para fazer a transformação de coordenada retangular em cilíndrica são as equações de transformação. Eu preciso das equações de transformação de coordenadas retangulares para cilíndricas, cilíndricas para retangulares. Eu preciso disso aqui. Senão, eu não resolvo. Então, se eu fizer calcular cada componente, a Rho, a Φ, a Z, fazendo os produtos escalares I escalar Rho, I escalar Φ, escalar K, J escalar Rho, J escalar Φ, J escalar K, K escalar Rho, K escalar Φ, K escalar K, substituo na equação, coloco os valores, troco os valores de x, y, z pelos valores da equação de transformação, e aí eu escrevi meu vetor em coordenadas cilíndricas. Veja, lembra que eu posso usar a x, a y, a z, a Rho, a Φ, a z. É a mesma coisa. A x, a Rho vai dar, esse é o I, esse é o Rho. Tá? A x, a Φ, esse é o I, esse é o Φ. A x, a z, esse é o Φ, é o z. A mesma tabela. As mesmas equações de transformação. Cuidado! Muitos autores de livro usam esta notação para os vetores unitários. Então, como é que eu faço a conversão? Primeiramente, eu escrevo as componentes do vetor que está em coordenada retangular, eu escrevo em coordenadas cilíndricas, fazendo isto. Claro que para fazer essas contas, eu vou precisar da tabela. Resolvo esses produtos escalares que aparecem nessa etapa de acordo com essa tabela aqui, ó. E agora eu aplico as equações de transformação para passar de um sistema de coordenada para outro. Tá aqui. Aí eu resolvi. Vamos resolver um exemplo aqui, ó. Esse exemplo. Transformar o vetor A igual a YI menos XJ mais EK para coordenadas cilíndricas. Então, eu tenho que passar. Esse vetor tem coordenadas retangulares. O valor dele é YI mais XJ mais EK. E eu quero escrever esse vetor em coordenadas cilíndricas. Então, está aqui o vetor. Escrever este vetor em coordenadas cilíndricas é escrever este vetor na forma a Rho, vetor unitário Rho, mais a Φ, vetor unitário Φ, mais a Z, vetor unitário K. Então, eu preciso calcular a Rho, a Φ e a Z e escrever aqui. A Z é o mesmo, vai ser ZK. Então, esse termo aqui é este aqui. Então, é uma conta a menos. Mas a Rho e a Φ eu preciso calcular. Quem é a Rho?
é A produto escalar ρ. A em coordenadas retangulares, produto escalar ρ. Então, é AX I produto escalar ρ, mais a Y J produto escalar ρ, mais a Z K produto escalar ρ. Para fazer esses produtos escalares, ó, é só pegar a tabela. Então, quem é I produto escalar ρ? Cosseno φ. Quem é J produto escalar ρ? Seno φ. Quem é K produto escalar ρ? Zero. Substituindo. Opa, o que eu fiz? Meti a mão onde não devia. Deixa eu ver, voltar. Então tá aqui. Abri coisa que não devia. Tá aqui, então, ó, só pegar essa tabelinha aqui e substituir esses valores aqui. Como que eu tiro isso daqui? Então, ó, a ρ, A produto escalar ρ, é o AX. AX é a componente X do vetor A. Quem é? É quem acompanha o I. É o Y. Quem acompanha o I é o AX. Quem acompanha o I, aqui nesse caso é o Y. Então, meu AX vale Y. Então, aonde está AX, eu escrevo Y. Onde está I produto escalar ρ, eu escrevo cosseno φ. Está aqui. A Y é quem acompanha J. Quem acompanha J é menos X. Então, meu AY é menos X. Agora é J produto escalar ρ. É seno φ. Então, é menos X, seno φ. E o Z aqui é o mesmo. A Z é o mesmo nos dois sistemas. É Z mesmo. Agora, K produto escalar ρ dá zero. Se eu coloco aqui, meu arro escrevo assim. Então, com esta componente, eu escrevo assim. Vamos calcular agora esta componente. Quem é o Aφ? Aφ é A produto escalar φ. Então, quem é o A? É AX I produto escalar φ, mais a Y J produto escalar φ, mais a Z K produto escalar φ. Pego a tabela. AX é meu Y, é quem acompanha I. I produto escalar φ é menos seno φ. Então, ficou Y menos seno φ. A Y é o menos X. Agora, J produto escalar φ é cosseno φ. E a Z é o mesmo, é Z mesmo. K produto escalar φ dá zero. Isso aqui jogo fora, passa esse menos aqui para frente. Ficou Aφ menos Y seno φ menos X cosseno φ. Então, aonde está Aφ, eu vou escrever assim. Então, eu tenho já o arro e o Aφ. O AZ é o mesmo. Então, agora é substituir este cara aqui e este cara aqui. Substituindo, no lugar do arro, eu troquei por isso, vetor unitário ρ. Isto, vetor unitário ρ. No lugar do Aφ, eu troquei por isto, vetor unitário φ. E no lugar do AZ, é AZK. Mas o meu AZ é Z, né? Que eu já devia ter escrito. Tudo bem. Agora eu escrevo a minha equação de transformação. Quem é X? Ρ cosseno φ. Quem é Y? Ρ seno φ. E Z é Z mesmo. Então, aonde está X, eu troco por Ρ cosseno φ. Aonde está Y, eu troco por Ρ seno φ. E aonde está Z, deixo Z mesmo. Então, vamos lá. Vou substituir. Onde está Y aqui, vou escrever Ρ seno φ. Aonde está X aqui, vou escrever Ρ cosseno φ. Então, isso vai ficar assim. Y, Ρ seno φ, vezes esse cosseno φ, menos X,
Rho cosseno φ, vezes esse seno φ, tudo isso multiplicado por Rho, menos y, que é Rho seno φ, vezes seno φ daqui. Menos daqui com menos daqui, x Rho cosseno φ, vezes esse cosseno φ, vetor unitário φ, mais EK. Tá aí. Agora, tento dar uma simplificada. Vejo quem eu junto com quem. Ó, Rho seno φ cosseno φ. Rho seno φ cosseno φ é o mesmo termo. Ele menos ele dá zero. Então, esse termo aqui dá zero. Ó. Dá zero Rho. Zero. Esse aqui, ó, menos Rho seno φ, menos Rho cosseno φ. Coloco o menos Rho em evidência, para fora. Seno vezes seno dá seno quadrado de φ. Cosseno vezes cosseno dá cosseno quadrado de φ. Mais EK. Pessoal, quanto dá seno quadrado de φ mais cosseno quadrado de φ? Quem se lembra? Quanto que dá seno quadrado mais cosseno quadrado? 1. Muito bem. Esse termo dá 1. 1 vezes Rho dá Rho vezes φ. Aqui zerou. Então, aqui zerou. Isso aqui deu 1. 1 vezes... Espera aí, que deu errado. Cadê o sinal de menos? Está faltando o sinal de menos aqui. Deixa eu ver se eu corrijo aqui, senão fica esquisito. Aí, agora sim. Então, ó, aqui 0 menos Rho, aqui deu 1, φ, mais EK. Esse é o vetor AYI menos XJ mais EK, escrito em coordenadas cilíndricas. Então, é o mesmo vetor, tá? Exatamente o mesmo, tem o mesmo tamanho, tá? Mesma direção, mesmo sentido, porém, está escrito agora num sistema de coordenadas cilíndricas. Então, é seguir esta receita passo a passo. Não vou resolver agora, mas imagina que eu te dê um vetor assim. Um vetor A é igual a 2xi mais yj mais z ao quadrado k. Escreva esse vetor em coordenadas cilíndricas. Escrevê-lo em coordenadas cilíndricas é escrever um Aρ, vetor unitário ρ, mais um Aφ, vetor unitário φ, mais um AzK. É isso que eu tenho que fazer. Quem é o Arρ? É o vetor A, produto escalar ρ, que vai ser 2x i produto escalar ρ mais y j produto escalar ρ mais z quadrado k produto escalar ρ. Como é que eu descubro I produto escalar ρ, J escalar ρ, K? Pega na tabela, põe aqui. Depois, como é que eu faço o Aφ? É A produto escalar φ. Vai ser 2xi produto escalar φ, 2j produto escalar φ, K produto escalar φ. O AZ é o mesmo nos dois. O AZ é Z quadrado. Calculo isso para os dois. Depois substituo a equação de transformação. Onde está x eu troco por ρ cosseno φ. Onde está y, troco por ρ seno φ, faço a conta e eu tenho meu vetor escrito em coordenadas cilíndricas. Tá aí. Vamos agora ver a transformação de um vetor de coordenada retangular para esférica. Aí, a receita é a mesma, é fazer a mesma coisa. O que vai mudar são os valores da tabela e equação de transformação. Vamos ver. Eu tenho um vetor A, AXI,
mais AYJ mais AZK, escrito em coordenadas retangulares. E eu quero escrevê-los em coordenadas esféricas, assim. Em coordenada esférica vai ser um AR, vetor unitário R, mais um Aθ, vetor unitário θ, mais um Aφφ, vetor unitário φ. Veja que agora não tenho nenhuma correspondência dos dois sistemas. Em coordenadas cilíndricas, o AZ era o mesmo. Agora não é. Então, agora eu vou ter 3 contas para fazer. Se eu fizer a projeção na direção de um vetor unitário, vai me dar aquela projeção. Como que eu acho quem é a R? A projeção de A na direção de R. Então, a R é A produto escalar R. Quem é a θ? É a projeção de A na direção de θ, é A produto escalar θ. Quem é a φ? É a projeção de A na direção de φ, é A produto escalar φ. Como é que eu acho a R? É A produto escalar R. É AXI mais AYJ mais AZK produto escalar R. Isso aqui vai dar AX I produto escalar R mais AYJ produto escalar R mais AZK produto escalar R. A θ é A produto escalar θ. Vai ser AXI mais AYJ mais AZK produto escalar θ. Ou seja, a θ é AX I escalar θ, AYJ escalar θ, AZK escalar θ. Só fiz a propriedade distributiva aqui. Ó. E a φ é A produto escalar φ. Então, é AXI, AYJ, AZK produto escalar φ. A φ vai ser AX I escalar φ mais AYJ escalar φ mais AZK escalar φ. Eu vou ter que resolver esses produtos escalares. Como é que eu resolvo A produto escalar R? Eu tenho que fazer I escalar R, J escalar R, K escalar R. Bom, agora não fica tão fácil a gente ver o ângulo, mesmo porque eu tenho 2. I escalar R é o ângulo formado entre o eixo X e o eixo do R. O eixo X é este. O eixo do R é este. Eu precisaria deste ângulo aqui, ó. Eu não tenho este ângulo. Então, aqui a gente vai usar uma transformação um pouquinho... Vamos projetar esses vetores em alguns planos e vamos ver o que a gente obtém. Vou pegar a projeção de R no plano XY, que é esse vermelho aqui, a sombra do vetor R. Ó. Estão chamando de R'. Eu preciso descobrir esse ângulo. Se eu não sei quem é esse ângulo, fica difícil. I produto escalar R é módulo de I, módulo de R, cosseno do ângulo entre I e R, que eu não sei quem é. Então, usar essa tática não fica trivial. Então, eu vou tirar através dessa sombra aqui, R', que é a sombra do R no plano XY. Quem é R'? Ó, decompõe ele nos eixos X e Y. No eixo X, ele está com o ângulo. É módulo de R, cosseno de φ. E no eixo Y, ele está sem o ângulo. É módulo de R', cosseno de seno de φj. Como o módulo de R' é unitário, sobra que vetor R' unitário é cosseno de φi, seno de φj. Só mostrar o que eu fiz aqui. O que eu fiz foi isso. Aqui eu tenho X, Y e aqui o R'. E aqui vetor unitário. E aqui o φ. Esse aqui está na direção I. E esse aqui, J. O que eu fiz? Eu projetei esse cara aqui, ó. E projetei aqui. Veja, esta projeção aqui, ela é quem? Como está com ângulo, vai ser módulo de R'. Como está com ângulo, é cosseno. Cosseno de φ. E essa aqui, como está sem um ângulo, é módulo de R', seno de φ.
Então, como que eu escrevo o vetor R'? Chapéu. É esta componente na direção de I, mais aquela componente seno de φ na direção de J. Como o módulo de R' é unitário, isso aqui vale 1, isso aqui vale 1. Então, o meu vetor R', chapéu, ficou cosseno de φI mais seno de φJ. Foi isso que eu fiz, tá? Então, ele deu isso. Agora, quem é o vetor R? Olha, eu projeto o vetor R, ele tem uma componente. Ó, projeto o vetor R aqui, ó. Tem uma componente com ângulo em Z, em K, e uma sem o ângulo aqui, ó. Mas essa sem o ângulo aqui é a sombra R' que está aqui, ó. Pega esse R' e joga aqui, ó. Meu PowerPoint não está escrevendo, ó. Mas pega esse R' aqui, ó. É esta distância aqui, ó. Ela é a componente em seno, e aqui no eixo Z é a componente em cosseno. Então, meu vetor R pode ser escrito, projeta ele aqui, ó. Esse cara, mas esse cara é esta componente. Então, ó, eu vou projetar o meu vetor R aqui, ele dá R'. R' tem esse tamanho. Tá sem o ângulo θ. Então, é a componente em seno. Então, R é seno θ R'. E se eu projetar aqui, ele vai dar, ó, no eixo Z. Então, tá em ZK, componente em cosseno θ. Então, ficou o vetor R, seno θ R' mais cosseno θk. Então, meu vetor R, seno θ R' é isso aqui. Cosseno de φ mais seno de φJ, mais cosseno θk. Então, esse é o vetor R. Então, quem é agora a produto escalar R? O R é isto, seno θ cosseno φ, mais seno θ seno φJ, mais cosseno θk. E produto escalar R é fazer o produto escalar de I com esse cara aqui. Então, é isto, I. Ó, pega o I e multiplica em tudo aqui. A I produto escalar I produto escalar J e I produto escalar K. Ora, I produto escalar J dá 0. I produto escalar K dá 0. I produto escalar I dá 1. Então, I produto escalar R deu só esse termo. Deu seno θ cosseno φ. Tá aí. Então, I produto escalar R, seno θ cosseno φ. O meu R é isso. J produto escalar R é fazer o produto escalar de todos os termos aqui com J. Então, é J escalar I, J escalar J, J escalar K. Deu aqui, ó. Isso aqui dá 0, J escalar K dá 0, J escalar J dá 1, sobra só esse termo. Então, I produto escalar R dá seno θ seno φ. E agora K produto escalar R, faz o produto escalar de K com todos os termos aqui, ó. K produto escalar R vai ser K produto escalar I, K produto escalar J, K produto escalar K. K escalar I dá 0, K escalar J dá 0, K escalar K dá 1, só sobra esse termo, da cosseno θ. Agora, eu vou fazer a θ, é A produto escalar θ. Eu vou escrever esse vetor θ aqui, ó. Eu vou escrever eles em termos de R'. Ó, se eu pegar esse cara e projetar
sobre o R', eu vou ter uma componente em cosseno θ aqui, ó, na direção de R'. E uma componente menos K, por quê? Porque a projeção dele em K fica para baixo, menos seno θk. Então, o vetor θ é cosseno θ R' menos seno θk. Tá aí. Então, meu vetor θ, ele é cosseno θ. Quem é o R'? R' é lá é o anterior. O R' é esse cara aqui. Deixa eu achar o R'. Nós calculamos. Esse é o R'. Cosseno φ, seno φj. Então, vamos usar aqui na frente. Então, o meu vetor θ, ó, entenda aqui que eu estou fazendo, olha. Se eu pegar... Existe um princípio matemático. Deixa eu pegar minha lousa aqui. Deixa eu ver se eu consigo desenhar isso aqui. Ó, este ângulo é θ. O meu vetor θ, ele está aqui, ó. Θ chapéu, tá? Ele é perpendicular ao vetor R aqui, ó. Então, θ chapéu é perpendicular ao R chapéu. Forma 90 graus. Deixa eu só olhar o desenho original aqui. Aqui eu tenho a sombra do vetor R. Se eu traçar o paralelo dela daqui, tá? Então o paralelo dela daria isso aqui. Repara uma coisa. θ é perpendicular a R. E Z ou K é perpendicular ao R', que é esse aqui. Ao R'. Então, o ângulo formado entre θ, o ângulo formado entre K e R, o ângulo formado entre K e R vai... Deixa eu colocar o... Vou subir a tela aqui um pouquinho e eu já volto nela. Ó, existe um princípio matemático que diz o seguinte: se você tem duas retas que se cruzam, uma reta R e uma reta S, que se cruzam formando um ângulo θ entre elas. Se pela reta R eu traçar uma reta perpendicular a R, aqui, ó, perpendicular forma 90 graus, P, e aqui eu traçar uma reta perpendicular a S, Q, ou seja, se θ é perpendicular, se R é perpendicular a P e S é perpendicular a Q, então o ângulo formado entre R e P é o mesmo ângulo formado entre S e Q.
Ó. RS, P e Q. Tá aqui, ó. Então, esse ângulo é o mesmo. Então, o ângulo formado entre esses dois é o mesmo ângulo formado entre esses dois. Opa! Isso é um teorema matemático. Professor, Pois não? deixa eu fazer uma pergunta. Eu cheguei a pensar, só estava trabalhando. Isso aí é uma espécie de divisão? Não. Esse aqui a gente está vendo transformação de coordenadas retangulares em esféricas. Entendi. Eu acho que isso aí foi semana passada, não foi ou não? Não. Nós vimos a introdução de coordenadas esféricas a semana passada, mas nós não vimos a conversão. Aqui nós estamos vendo como passa de um sistema para o outro. Ah, entendi. Não, beleza, então. Obrigado, professor. Desculpa a palavra. Então, o que eu quero fazer aqui é mostrar que se eu pegar uma linha aqui, ó, este ângulo aqui, ó, este é perpendicular a este. Este é perpendicular a esse. Então, o ângulo entre esses dois é o ângulo entre esses dois. Então, aqui, olha, eu vou ter um ângulo que, no fundo, é θ também. E aí eu decomponho esse cara aqui, ó. Decomponho nessa direção e decomponho nessa direção aqui, ó. Então, eu tenho duas componentes do θ. São essas duas componentes que eu estou escrevendo aqui, ó. Então, o meu θ é cosseno de θ R', ou seja, vai ter uma componente paralela ao R' aqui, ó. E vai ter uma para baixo, apontada para baixo, contrária ao K, menos seno θk. Pegando o R' e substituindo aqui, vai ficar θ chapéu é cosseno θ cosseno φi, cosseno θ seno φj, menos seno θk chapéu. Fazendo I produto escalar θ é I produto escalar I produto escalar J, I produto escalar K aqui, ó. Termo a termo. I produto escalar I dá 1, aqui dá 0, aqui dá 0. Sobrou só isso. Então, I produto escalar θ dá cosseno θ cosseno φ. Esse valor é que nós vamos precisar. Depois, pego o mesmo θ. Só que agora, eu vou fazer J produto escalar θ. Então, é fazer J produto escalar I, J produto escalar J, J produto escalar K em todos esses termos aqui, ó. J escalar I dá 0, JJ dá 1, JK dá 0, sobra só esse termo. Então, J produto escalar θ dá cosseno θ seno φ. E, ó, pegando θ, K produto escalar θ é fazer K produto escalar I aqui, K produto escalar J aqui e K produto escalar K aqui, ó. K escalar I dá 0, K escalar J dá 0, K escalar K dá 1. Então, sobrou só esse termo. Então, K produto escalar θ dá menos seno θ. Toda vez eu vou precisar fazer essa conta? Toda vez. Se você for resolver assim. Mas, uma vez que você compreende de onde tirou esses valores serão sempre os mesmos. Então, basta colocar tudo isso numa tabela. Vamos ver o φ, falta o termo φ. A φ, ó, o φ está aqui, eu vou projetá-lo para cá, ó. Como que eu escrevo esse φ? Ele vai ter uma componente, se eu projetar para cá, contrária ao I, que é menos seno φi, e uma a favor do y, que é cosseno φj. I produto escalar φ, faço I escalar I aqui e escalar J aqui, ó. Isso aqui dá 0, isso aqui dá 1. I escalar φ dá menos φ, menos seno φ. Agora, J escalar φ, é só multiplicar J escalar aqui e J escalar aqui, ó. Aqui, JI dá 0,
J escalar J dá 1. Então, me deu cosseno φ. E K escalar φ. Só multiplicar escalarmente o K aqui pelos dois termos. K escalar I dá 0, K escalar J dá 0, K escalar φ dá 0. Então, como eu estava dizendo, se eu compreendi como que eu obtive tudo isso, eu posso colocar esses valores numa tabela. Então, fica aqui, ó. IJK, R θ φ. I escalar R dá seno θ cosseno φ. J escalar R dá seno θ seno φ. E K escalar R dá cosseno θ. I escalar θ dá cosseno θ cosseno φ. J escalar θ dá cosseno θ seno φ. E K escalar θ dá menos seno θ. I escalar φ dá menos seno φ. J escalar φ dá cosseno φ. E K escalar φ dá 0. Então, se eu tenho essa tabela em mãos agora, eu entendo como eu obtive esses valores. Na hora que eu for escrever a transformação de coordenada retangular para esférica, quando aparecerem os produtos escalares, eu troco pelos valores da tabela. Vou precisar também das equações de transformação que nós vimos, que são essas aqui, ó. Essas são as equações de transformação, onde, dadas coordenadas esféricas, eu obtenho as retangulares e vice-versa. Então, como que eu escrevo um vetor que está em coordenada retangular para coordenada esférica? Como eu faço isso? Ó, a x, a y, a z, a r, a θ, φ. É a mesma tabela, tá? Só troquei a simbologia dos vetores unitários. Então, como que eu faço? O princípio é o mesmo. Primeiro, eu escrevo as componentes do vetor que está em coordenada retangular, eu escrevo em coordenadas esféricas. Ou seja, a r, que é A produto escalar R, a θ, que é A produto escalar θ, e a φ, que é A produto escalar φ. É isso que eu faço. Agora, eu vou resolver os produtos escalares que vão aparecer aqui. IR, JR, KR, I θ, Jθ, Kθ, e φ, Jφ, Kφ. Isso tudo está tabelado. É só usar a tabela. Substituir os valores da tabela nos produtos escalares. Agora, eu aplico as equações de transformação. Aonde está x, eu troco por r seno θ cosseno φ. Onde está y, eu troco por r seno θ seno φ. Aonde está z, eu troco por r cosseno θ. E aí, eu faço a simplificação e tenho meu vetor escrito em coordenadas esféricas. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Escrever o vetor g igual xz sobre y vezes vetor unitário i em coordenadas esféricas. Então, preciso escrever este vetor em coordenadas esféricas. Escrever esse vetor em coordenadas esféricas é escrever o g como sendo gr, vetor unitário r, mais gθ, vetor unitário θ, mais gφ, vetor unitário φ. Então, este vetor aqui, que só tem a componente i, eu preciso escrever assim. Para isso, agora eu preciso descobrir quem é a componente gr, quem é a componente gθ e quem é a componente gφ. Gr é o produto escalar de g com o vetor unitário r. Então, gr é o produto escalar de g. G é isso aqui, ó. É xz sobre yi, produto escalar r. Como é que eu descubro I produto escalar R? Já deduzimos, está aqui na tabela. I produto escalar R é seno θ cosseno φ. Então, é só trocar I escalar R por seno θ cosseno φ. Então, a componente GR ficou xz sobre y, seno θ cosseno φ. Achei a componente GR. Agora, vamos calcular a componente gθ.
Quem é gθ? É G produto escalar θ. G é xe sobre yi, produto escalar θ. Veja que ficou fácil que ele só tinha componente i, aqui não tinha nem j nem k. Então, dividiu minha conta em 3 partes. Peguei 1/3 da conta só. Senão eu ia ter que calcular i escalar θ, j escalar θ e k escalar θ. Só ficou um termo. xe sobre y e produto escalar θ. Tiro da tabela. E produto escalar θ dá cosseno θ cosseno φ. Então, onde está isso, eu troco por isso. Então, essa é a componente gθ. Agora, vamos calcular a componente gφ. É G produto escalar φ. G, que é xe y, produto escalar φ. Esse produto escalar eu tiro da tabela. E produto escalar φ é menos seno φ. Menos seno φ. Está aqui. Então, agora eu tenho as 3 componentes. Agora eu posso escrever o vetor em coordenadas esféricas. Essa é a componente gr, que eu vou substituir aqui. Essa é a componente gθ, que eu vou substituir aqui. E essa é a componente gφ, que eu vou substituir aqui. Substituindo, fica assim meu vetor. Xy seno θ cosseno φr, xy cosseno θ cosseno φθ, menos xy seno φ, φ. Tá aqui. Agora, eu preciso usar as equações de transformação e trocar x e y pelos valores correspondentes. Então, agora eu vou usar isso aqui. Aonde está x? Eu troco por isso. Aonde está y? Eu troco por isso. E aonde está z? Eu troco por isso. Agora não cabe numa linha só. X é r seno θ cosseno φ. Z é r cosseno θ. Y, r seno θ seno φ. Tudo isso vezes seno θ cosseno φr. Seno θ cosseno φr. Mais x e y vezes cosseno θ cosseno φ θ. Cosseno θ cosseno φ θ. Menos xe sobre y seno φ φ. Está aqui. Agora eu vou simplificar. Quem que dá para cancelar com quem? R com R aqui. R com R aqui. E R com R aqui. Quem mais? Seno θ aqui com o outro seno θ eu cancelo. Seno θ desses dois eu também cancelo. E seno θ desses dois eu também cancelo. O que sobrou? Aí seno φ com seno φ cancelo também. O que sobrou? Isso aqui. Aqui sobrou um R, seno de θ, ó, cosseno φ sobre seno φ. Seno sobre cosseno é tangente. Cosseno sobre seno é cotangente de φ. Vezes cosseno de θ, vezes cosseno φr. Mais, aqui sobrou R, cosseno θ vezes cosseno θ, ó, cosseno quadrado de θ. Cosseno φ vezes cosseno φ, cosseno quadrado de φ, sobre seno de φ vezes θ. Menos, aqui sobrou R, cosseno de θ, cosseno de φ, vezes vetor unitário φ. Daí dá para simplificar mais. O que todos esses termos têm em comum? Todos eles têm R, R tem em todos, cosseno de θ tem em todos e cosseno φ tem em todos. Vou pôr em evidência. Então, colocando em evidência, R cosseno de θ cosseno φ multiplica. Aqui, se eu tirei R
cosseno θ cosseno φ sobre o seno θ cotangente φ vetor R mais aqui eu tirei R, eu tirei um cosseno, θ ficou um cosseno θ. Eu tirei um cosseno φ, ficou um cosseno φ. Ficou um cosseno φ aqui. Isso, mas cosseno φ sobre seno φ é cotangente de φ, vezes θ. E aqui eu tirei R, cosseno θ, cosseno φ, só sobrou o vetor unitário φ. Este vetorzinho aqui, escrito em coordenadas esféricas. Então, veja, passar de coordenadas retangulares para coordenadas esféricas, às vezes a resposta fica uma coisa gigantesca, tá? Mas não é difícil. Tem que seguir essa receita de bolo. Tem que, primeiro, escreve as componentes. A R, aqui. Primeiro você faz isso. Vai escrever um vetor A, que é AXI, mais AYJ, mais AZK, e você quer passar por um vetor em coordenadas esféricas, por exemplo, AR vetor unitário R, mais Aθ vetor unitário θ, mais Aφ vetor unitário φ. Então, se você quer escrever assim, primeira coisa, quem é o AR? É o vetor A, produto escalar, R. E isso aqui vai te dar um AX, que é o vetor A, I produto escalar R, mais um AY, J produto escalar R, mais um AZ, K produto escalar R. Para achar esses vetores aqui, vai na tabela. Substitui. Pois escreve a mesma coisa para o Aθ. Aθ é A produto escalar θ. Então, você vai ter um I produto escalar θ, um J produto escalar θ e um K produto escalar θ. Vai na tabela e substitui os valores. Depois, você vai fazer um Aφ. Aφ é A produto escalar φ. Vai aparecer para você um Aφ produto escalar, um φ produto escalar R, um φ produto escalar... Não, falei bobagem. Um I produto escalar φ, um J produto escalar φ e um K produto escalar φ. Como que eu pego esses valores? Vai na tabela. Aí substituiu, vai... Agora, o AX, o AY, o AZ, você vai usar as equações de transformação e vai substituir. Simplifica e o seu vetor está escrito desta forma. Bom, eu agradeço a atenção, a paciência de todos e até a nossa próxima aula.